A história dessa região aqui do Médio Rio Doce é a história do extermínio dos botocudos. Os Krenak é uma família desse povo que era chamado de botocudos, aqui no Médio Rio Doce. Quando eu nasci na década de 50, esse povo Krenak era declarado extinto, porque nosso território tinha sido totalmente ocupado pelos fazendeiros e os sobreviventes tinham sido removidos daqui para São Paulo, para Mato Grosso, para Goiás, para outras regiões. Os sobreviventes daqui se esconderam por aí afora, Espírito Santo, Minas. Foi nesse contexto que eu nasci, então me descobrir índio era mole. Era fugir, fugir, fugir. Eu estava em Portugal ano passado e me perguntaram, Krenak, se esse novo governo conseguir se eleger, ele está dizendo que vai acabar com as terras indígenas. E é uma ameaça contra o povo indígena. O que você acha disso? Eu falei, olha, eu estou muito preocupado, há 500 anos a gente passa por isso, eu estou muito preocupada como os brancos vão resistir, ou se eles vão ser capazes de resistir a isso. Porque eu estava me lembrando que não é agora, sempre foi. Agora tá pior, digamos assim. Agora está verbalizado que é para acabar com a gente, né? Tem um anúncio público. Mas antes, o Estado também fez isso. Quando eles construíram Belo Monte, quando construíram Tucuruí, quando fizeram a Transamazônica, quando construíram Brasília, lá no Planalto Central, eles construíram Brasília no Planalto Central espantando o povo Carajá, espantando o povo Chavante, espantando o povo indígena do Cerrado. A nossa história colonial é uma história de genocídio contra o povo indígena, gente. Vocês que estão nessa geração agora pensando, produzindo ideias, botem isso no seu repertório. A história de colonização do Brasil é uma marcha sobre os territórios indígenas e a edificação sobre cemitérios indígenas. E é uma tristeza você imaginar uma nação construída em cima do cemitério da outra. É difícil para alguém que nasceu fora de um sistema de indigenato entender isso. Porque aí já entrou a ideia da propriedade, a ideia da herança, da transmissão de bens, entendeu? Que é a base do capitalismo, que é a mentalidade capitalista. Tudo é mercadoria, até a vida. E uma boa parte da violência que incide sobre o povo indígena é por causa do modo de estar na terra que os índios representam. Se você olhar bem, além dos quilombolas e algumas outras comunidades tradicionais, ninguém mais vive o uso coletivo de território nenhum. É tudo privado. Se as terras indígenas entrar no sistema privado de terra, acaba a guerra contra os índios. É porque os índios se renderam. Os biólogos achavam que a floresta era um fenômeno natural e os índios e os seringueiros diziam, não, a floresta, nós cultivamos a floresta. A floresta é um jardim que a gente cultiva. A floresta não é a pré-história, a floresta é agora. A floresta é alguma coisa dinâmica, que vive. Diferente daquela ideia do século XIX, do Darwin e de todos os outros naturalistas, de que a floresta era uma espécie assim de jardim do Éden que Deus esqueceu aqui na Terra, no último assalto. Não, a floresta é uma coisa produzida por pássaros, primatas, gente, vento, chuva,
são produtores de floresta. A floresta foi feita assim, gente. Não teve nenhum evento assim que implantou uma floresta, feito um jardim botânico. Os naturalistas, os alunos do Darwin, eles achavam que a floresta era uma coisa assim. E os índios e os seringueiros mostraram que não tem nada a ver com isso não. Floresta, a gente cria floresta. E mantém a floresta também, porque se você entrar metendo a motosserra nela, você mata a floresta, né? É um ecossistema. O Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, Caatinga, tudo isso são ecossistemas e eles têm equilíbrio. Se as comunidades humanas que estão lá dentro conhecem esse ecossistema e cuidam dele, ele vai viver, vai se reproduzir. Se você predar ele, ele vai mudar, até uma hora que ele vai chegar e vai ficar inviável, né? E os povos indígenas vivem a floresta, eles não vivem na floresta. Os povos originários vivem a floresta, tem uma cosmovisão sobre aquele mundo. Desde que eu conheço o Davi, ele faz a mesma coisa, cara. Ele enfrenta os garimpeiros, as madeireiras e os bandidos em geral. Eu não sei o que ele está resgatando. Dizer que ele está resgatando, retomando a cultura, é brincadeira, né? Inclusive porque a cultura é uma coisa dinâmica, você não retoma a cultura. Não tem jeito de você largar a cultura feita uma cadeira num lugar, andar, voltar e pegar a cadeira de novo da cultura. Cultura é viva. Você não vê esses slogans por aí, cultura viva? Se a cultura é viva, como é que você vai resgatar ela? Assim como a gente não se resgata, a gente vive, sobrevive, a cultura também ela é criada. Toda hora a gente cria cultura. Agora nós estamos aqui criando cultura.